Irmãos e amados de Belfor Roxo, em Cristo Jesus, estamos de volta e nesta quarta-feira, no primeiro dia do segundo semestre, gostaria de voltar aos estudos que sempre tínhamos nas quartas-feiras, pelo modo virtual. Gostaria de fazê-lo pessoalmente, mas eu sei que um dia virá essa hora. Quero pensar com os irmãos um pouco na aliança que Deus faz, mostrando sua graça com o seu povo e por quem é isto e como funciona. Êxodo, capítulo 2, versículo 24, diz assim: ouvindo Deus o gemido do seu povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Amém. Quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, da escravidão, parecia que Deus estava desaparecido, 400 anos de silêncio. E, no entanto, quando o povo começou a gemer e a clamar e a se lembrar de Deus, diz o texto que Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão e estendeu com Isaque e Jacó. Foi por causa dessa aliança que Deus fez com Abraão é que o povo é libertado por Deus do Egito, da escravidão do Egito. Não porque o povo era bonzinho, não porque o povo era obediente, não porque o povo buscasse a Deus intimamente e sinceramente. É interessante nós vermos que Deus chamou Moisés ao ministério, não apenas porque Deus ama as pessoas e conhece as suas dores, mas porque Deus conhece, Deus ama, somos obras de suas mãos, feita a sua imagem e semelhança, mas Deus nos abençoa porque Ele é um Deus fiel às suas alianças. A aliança da graça de Deus para com o povo judeu veio através de Abraão. E o povo judeu até hoje tem as bênçãos estendidas por causa da fidelidade do amigo de Deus, que é Abraão. Vejam o que Deus revela para Abraão, uma coisa que Abraão nunca viu, uma revelação extraordinária. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 16, Deus fala a Abraão o que ele faria 4 gerações depois de Abraão, em detalhes. Vejam só, diz assim a Moisés: então lhe foi dito por Deus, sabe com certeza que a tua posteridade ou descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz e serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, onde Abraão estava, porque não se encheu ainda a iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus disse para Abraão que o povo seria escravo, e depois de escravo ficaria 400 anos, estaria sujeito a um domínio de um povo, e era o povo Egito. Abraão morreria em idade avançada, e na 4ª geração, eles sairiam lá do Egito, desse domínio do povo Egito, com grandes riquezas. Tudo isso aconteceu. Deus disse para Abraão com antemão, antecipadamente, e Abraão viveu essa realidade, razão pela qual Abraão foi chamado amigo de Deus. E por causa dessa aliança que Deus fez com esse seu amigo, o povo judeu é abençoado até hoje. Guardem bem isso. Então, o ministério não começa em nós, naquilo que temos que fazer ou cumprir. Não. O ministério termina conosco. Nós somos o foco de Deus através de Jesus Cristo. Jesus é o centro de toda a história. Eu gostaria de focalizar agora não apenas a questão do povo judeu e de como Deus abençoou o povo judeu através dos séculos,
mas sim também focalizar algumas coisas entre isso. Um dos maiores mistérios da graça de Deus é que nós fomos salvos, perdoados por causa de uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Não é quem nos apresentou o Evangelho. Não. Nós somos abençoados e salvos e perdoados por causa de Jesus. Chamados por causa de Jesus, salvos por causa de Jesus. É pela obra de Jesus como ser humano, como a sua fidelidade, como Filho de Deus, na sua obediência, que reside tudo isso. Nós não somos salvos por causa da nossa obediência ou por causa da nossa religiosidade, mas sim por causa da obediência de Jesus, que satisfez a santidade de Deus e a sua justiça. Isso é Romanos capítulo 5. Não, nossa obediência às religiões, às regras da igreja ou ao sacerdócio diante de nós, na realidade não fazem isso por nós. Nós temos que ter um relacionamento pessoal e entender que Deus nos abençoará se nós aceitarmos essa pessoa de Jesus como nosso Salvador. Então Deus nos abençoa por causa de Jesus, o Cristo da fé. Nós somos perdoados por causa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32, nos diz o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós somos perdoados não é porque alguém nos trouxe o Evangelho. Nós não somos perdoados por causa de Cristo. Mudando a causa de Abraão para a causa de Cristo, vamos entender uma coisa interessante, voltando para Abraão, ver como é importante a fidelidade de uma pessoa. Gênesis 26, 35 diz assim, falando Deus de Abraão para Isaque: habita nela, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E Deus repete para Isaque exatamente o que ele falou para Abraão: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas as terras. É o que acontece com os judeus hoje, estão em todas as terras e são multiplicados como as estrelas do céu. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso nos inclui. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, na realidade, hoje também temos uma benção por causa de Abraão. E foi por causa de Abraão que Cristo também veio. Isso que é importante entendermos. E agora Cristo foi perfeito. Ele cumpriu, foi fiel até a morte, e a morte de cruz, e aí ressuscitou, venceu ao que homem nenhum poderia fazer, venceu a morte para nós, por nós. É impressionante como Deus nos envolve em oração e intercessão. Nós vimos isso, Abraão orando, quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Abraão pede: mas se tem 50, se tem 40, tem 30, tem 10, não vai destruir a cidade. Deus disse: sim, se tiver essa quantidade, não vou destruir as duas cidades. Mas não havia 10, havia 4. Ló, sua esposa e 2 filhas. Os genros não contavam nessa história, porque os genros não queriam saber. Então, e não eram descendentes de Jacó também. Então, mais uma vez, fidelidade de um homem e Deus, com a fidelidade, Abraão recorre a esse sistema de salvar Ló e sua família. Assim, temos vários exemplos no Antigo Testamento, e no Novo Testamento sempre se fala de Deus em Cristo, ou de Cristo Jesus. Eu quero ainda destacar um detalhe: Davi.
A gente vê no Testamento sempre falando que Jesus é descendência da casa de Davi, do trono de Davi. Bom, Mefibosete, filho de Jonatas, que era amigo de Davi, segundo Samuel capítulo 9 traz isso para a gente, disse Davi a ele: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, que Jonatas era filho de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. Mais uma vez, a aliança entre dois antepassados, ou entre alguém com antepassado, beneficia a descendência. Isso é interessante, porque Deus nos ama. Davi amava Mefibosete, os Jonatas especialmente, sem egoísmo. Davi e Jonatas fizeram uma aliança. Davi prometeu a Jonatas que abençoaria os seus filhos. E assim foi. Quando subiu ao trono, buscou os descendentes de Jonatas para abençoá-los por causa de Jonatas. Deus o Pai, junto com o Espírito Santo, nos abençoam por causa de Cristo. Uma das razões por que somos chamados a vivermos esta fé é que o Espírito Santo está procurando abençoar outras pessoas por causa de Cristo, não por causa de nós. Deus nos chama para alcançar os feridos, os oprimidos, os cansados, os agoniados, os feridos, e assim vai, e não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. E assim anunciar que o Senhor conduzirá esta família de Deus para a eternidade. Eu gostaria de ler com os irmãos, exatamente agora no Novo Testamento, para mostrar que é a causa de Cristo que realmente faz com que podemos ser e viver como Deus gostaria que fosse. Na perspectiva do Novo Testamento, nossas obras são testadas. Assim, algumas serão queimadas, que não foram por causa de Cristo, foram por causa de nós mesmos, nosso próprio querer, nosso egoísmo, enquanto outras permanecerão, como é afirmado lá em 1 Coríntios 3, 11 a 15. Lá diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, o fundamento da palavra de Deus, esse receberá galardão. E se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso é extremamente importante. O que você faz porque você quer, para se satisfazer, para sentir prazer, para levantar o teu ego, para, enfim, aparecer, ser jubilado ou ser reverenciado, ou você fez por causa de Cristo? Você quer estender para as pessoas alguma coisa que você recebeu de graça por causa de Cristo? Estende isso para os outros também. Isso é o que é o importante. Tiago, na sua carta, afirma exatamente isso. Ele diz assim, que a nossa fé só é provada através daquilo que fazemos.
naquilo que fazemos demonstra nossa fé ou não. A fé sem obras é morta. Então, as obras devem atender a Cristo Jesus, não ao nosso querer, a nossa satisfação interna, pessoal. Gerações passaram e sempre foi assim, e agora no Novo Testamento, a vinda de Cristo veio por causa de Abraão. Deus prometeu que seria abençoado em todas as famílias da terra. Isso só poderia ser através de Cristo. E também ele é chamado da casa de Davi por causa da fidelidade de Davi. Isso nós temos que sempre ter em nossa consciência. Nós não podemos fugir da realidade de que em Cristo somos salvos, em Cristo somos abençoados, em Cristo somos socorridos, em Cristo Deus nos busca e nos ama. Ele nos ama porque amou a Cristo Jesus e em Cristo nos amou primeiro. Então, se Deus estendeu o seu amor para nós em Cristo Jesus, que mais poderíamos fazer se não recebermos Cristo Jesus em nossa própria vida? E o que fazemos? Até mesmo para aquelas pessoas que nós não gostamos, pessoas que nós dizemos assim, não dá para conviver. Ame, seja gentil, seja encorajador, seja uma pessoa que representa nas palavras a pessoa de Cristo, porque esta é a única forma em que nós podemos ver a nossa obra ser edificada sobre o fundamento sólido. E esse fundamento sólido é a palavra de Deus que nos apresenta Cristo Jesus, é a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso diz lá em 1 Coríntios, se é permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento de Deus edificou, esse receberá galardão. Qual é o galardão? Nós não sabemos. Sabemos que Deus vai premiar aqueles que amam a Jesus e por amor a Jesus mudam a sua vida, mudam o foco de sua vida, mudam as formas de fazer as coisas, mudam todas as coisas. Isso não quer dizer que nós estaremos sempre perfeitamente em sintonia com a palavra de Deus, porque o inimigo não vai deixar. Mas isso não é desculpa para nós não termos esse foco. Nós somos frágeis, Deus sabe disso. Deus nos criou. Nós temos uma vida que nos marcou, Deus sabe disso. Mas Cristo está aí e sabe disso melhor ainda, porque nenhuma vida foi marcada mais do que a vida de Cristo que Ele viveu por amor a nós. Receba Cristo Jesus. E se você já tem Cristo Jesus, viva por Ele, para Ele. Isso não quer dizer que agora vamos ter que largar tudo. Não. O trabalho que Deus nos deu em Cristo e por causa de Cristo se encaixa nas nossas capacidades, nas nossas possibilidades, humanamente falando. Mas isso não impede de que aquilo que vamos fazer e fazemos tenha apenas a nossa satisfação em vista. Não. Tem que ter em vista a satisfação de Cristo Jesus, o reconhecimento de Cristo Jesus. E nós sabemos que foi por causa de Cristo que Deus nos deu trabalho, deu a vida que temos, nos deu um segundo semestre, nos deu esperanças e expectativas. Não quer dizer que nós a alcancemos, mas elas existem para nos motivar. Deus prometeu coisas a Abraão, prometeu coisas a Davi, e na realidade, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Davi, nenhum dos outros viram essas coisas, mas sabiam que Deus as faria. E por isso empenharam suas vidas naquilo que fosse. Abraão, na criação de seu filho. Moisés, na condução do seu povo. Davi, no reinado. E assim por diante. Mas Cristo Jesus, a cruz. Por causa de Cristo, nós estamos aqui hoje.
apresentando isso para você. Eu ver que você também sempre possa vir a comer à mesa de Jesus, até estarmos no céu, tendo a ceia pela última vez, inaugurando a eternidade. Você vai estar lá? Se você tem certeza que vai estar lá, abra mão de você mesmo. Viva por Cristo e para Cristo, mostrando e brilhando isso no mundo que precisa ver a luz de Jesus. Que Deus abençoe você nesta noite, nesse início de segundo semestre. A causa de Jesus é para a glória de Deus. E é para a glória de Deus em Jesus que vamos viver a vida que está diante de nós, proposta por Ele. Amém. Senhor, obrigado por esse dia, por essa hora. Obrigado, Senhor, por nos mostrares na Tua palavra que Tu és fiel à aliança que Tu fazes com as pessoas, Senhor, a quem Tu amas. Assim foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, assim foi com Moisés, assim foi com Davi. Senhor, assim foi com Cristo, o último e maior de todos eles. Teu Filho encarnado. Senhor, é através dele que somos abençoados hoje, sendo cordeiros do trono da graça. Obrigado por isso, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, fortalecendo-os, dando-lhes a visão, Senhor, da realidade do tempo que vivemos aqui, que é para Cristo Jesus e é por Cristo Jesus. Assim, fortalece, dá-nos visão daquilo que podemos e devemos fazer, para a honra e glória de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém. E um grande abraço meu, durma em paz e vamos encarar os dias à frente, confiando em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.